Você é filho de Deus. O mundo te conheceu no dia em que chegou a este mundo. Mas Deus já te conhecia antes mesmo de você ser formado no ventre. Sua mãe e seu pai não foram as primeiras pessoas a olharem para você. Deus já te conhecia. Deus te criou e te formou. Você viveu na mente de Deus muito antes de nascer neste mundo. Antes de ser um sinal no monitor, Deus monitorou a gravidez de sua mãe. Ele te observou no ventre de sua mãe, quando suas mãos ainda estavam unidas em sua barriga. Ele te criou, te formou, te redimiu, você é dele. Deus não comete erros, e você não é um erro. Por tanto tempo, você viveu com esse sentimento de rejeição, como se não pertencesse, mas você pertence. Você pertence a Deus, e Ele se importa com você mais do que você jamais saberá, mais do que você jamais compreenderá. Até os fios de cabelo em sua cabeça estão todos contados. Não apenas contados, mas numerados. Sua mente não é grande o suficiente para compreender plenamente o amor dele por você. Ele sabe tudo sobre você. Ele sabe quando você se senta e quando se levanta. Ele conhece cada um de seus pensamentos, mesmo antes de você pensar. Você nunca o surpreenderá. Ele sabe o que você vai fazer antes mesmo de você fazê-lo. Seus desejos, ele sabe o que está em seu coração. Ele enviou seu único filho por você. Ele o enviou à terra sabendo que ele se sacrificaria e morreria por você. Ele fez tudo isso apenas para te salvar. Fez tudo isso para que você tivesse a chance de conquistar uma vida com ele. Quando o mundo estava se afogando e desesperadamente precisava de um salvador. Se nossa maior necessidade fosse informação, ele teria enviado um educador. Se nossa maior necessidade fosse tecnologia, ele teria enviado um cientista. Se nossa maior necessidade fosse dinheiro, ele teria enviado um economista. Mas, como nossa maior necessidade era perdão, ele enviou um salvador. Quando você estava perdido, ele te encontrou. Quando você estava quebrado, ele te consertou. Quando você chorou, ele te consolou. Você não tem ideia do quanto você significa para Deus. Ele só quer o melhor para você. Você é precioso para ele. Ele nunca desejaria te prejudicar, mas ainda assim você o machuca. Você sabe que ele odeia o pecado e ainda assim age dessa maneira. Deus nos deu leis visando o nosso bem. E tudo o que ele recebe de nós é desobediência. E então, quando algo dá errado, culpamos ele. Se ao menos você o ouvisse, se ao menos você ouvisse suas palavras, se ao menos você obedecesse seus mandamentos, haveria tanta angústia que você poderia ter evitado, tantas lágrimas que não precisavam ser derramadas. Deus nunca te levaria ao erro. E quando ele enviou o seu único filho para te salvar, Deus lança sua luz em nossa vida, mas tudo o que fazemos é correr para a escuridão. Você escolhe amar mais um ser humano do que a ele, e quando eles te machucam, é ele quem te conserta. Quando eles mentem para você, é ele quem detém a verdade. Quando eles te abandonam, é ele quem estará sempre lá por você. Deus é a única constante que temos em nossas vidas, mesmo quando você o ignora. Diversas vezes na palavra de Deus, lemos que as pessoas se tornaram amigas dele e que ele se tornou delas. Você só vai até ele em busca de ajuda. Você nunca quer apenas conversar com Deus. Você sempre quer ou precisa de algo, e ele te ajuda porque te ama. Você peca, vira as costas para ele, mas ele sempre te perdoa quando você pede. E então você vai lá e faz isso de novo, e de novo, e de novo. Mas chegará um dia em que Deus não poderá mais te perdoar, quando o mal terá que te julgar. Este é o universo de Deus, e ele criou leis para ele, leis que você deve seguir. E mesmo que ele te ame, há consequências quando você as quebra, e é porque ele te ama que a Bíblia nos diz essa verdade. Hebreus 9, verso 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Você só tem uma vida, apenas uma, e terá que prestar contas por esta vida. E quando esse dia chegar, quando esse dia de julgamento chegar, o que você vai dizer? A Bíblia descreve isso de maneira maravilhosa em Mateus 25, do versículo 31 ao 46. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos santos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória. Diante dele serão reunidas todas as nações,
e ele as separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E ele colocará as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome, e vocês me deram de comer. Eu estava com sede, e me deram de beber. Eu era um estranho, e vocês me acolheram. Eu estava nu, e me vestiram. Eu estava enfermo, e cuidaram de mim. Eu estava na prisão, e vocês me visitaram. Então os justos responderão a ele, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos como um estranho e te acolhemos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? E o rei responderá e dirá a eles: Em verdade vos digo que na medida em que o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Então ele também dirá a eles à esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu estava com fome, e não me destes de comer. Eu estava com sede, e não me destes de beber. Eu era um estranho, e não me acolhestes. Eu estava nu, e não me vestistes. Enfermo, e na prisão, e não me visitastes. Então eles também responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou como estranho, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então ele lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, na medida em que não o fizestes a um destes pequeninos, a mim não o fizestes. E eles partirão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Como você está tratando a humanidade? Você está amando o seu próximo? João 13, versículo 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Assim todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O amor não é uma escolha, é um mandamento. O padrão do cristão não é apenas qualquer tipo de amor, mas um amor semelhante ao de Cristo, da mesma qualidade e magnitude que Cristo mesmo demonstrou em sua encarnação e em sua jornada na cruz. Que o Senhor esteja com você, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde.